Olá! Hoje vamos dar uma olhada nos materiais bem interessantes sobre Edward Bernays, né? O sobrinho do Freud, figura central aí nas relações públicas. Isso mesmo. A gente tem aqui um artigo do próprio Bernays, de 1947, A Engenharia do Consentimento, e também outras análises, até sobre o documentário O Século do Ego. E a ideia é entender como é que essas noções da psicanálise foram parar assim na influência da opinião pública, no comportamento das massas, lá no século XX. Exato. E Bernays foi quem meio que sistematizou isso, né? Ele propôs quase uma ciência para persuadir o público, essa tal engenharia do consentimento. Engenharia do consentimento. É. Ele conectou aqueles desejos inconscientes que o tio dele estudava com as estratégias de comunicação, de consumo, bem direto ao ponto. Então não era só teoria? Ele pegou a psicanálise e, tipo, aplicou na prática mesmo? Primeiro na propaganda, depois foi para a política também? Sim, ele sacou o poder da comunicação moderna que estava surgindo. Jornais, rádio, depois o cinema eram ferramentas novas, poderosíssimas. E a base teórica disso é fascinante, né? Muito. Bernays partia do princípio freudiano de que as pessoas são movidas por forças irracionais, sabe? Desejos que a gente nem percebe que tem. Aham. E ele pensou: bom, se é assim, dá para direcionar esses impulsos para vender algo, para apoiar uma política. Ele até defendia que isso era, assim, essencial para a democracia moderna. Essencial? Como assim? É, tipo, uma forma de guiar o público que talvez não tivesse tempo ou, sei lá, conhecimento para entender tudo. Uma visão bem controversa, né? Com certeza. E ele fez isso de umas formas muito loucas. Os textos citam exemplos clássicos, tipo a campanha Tochas da Liberdade. Ah, essa é emblemática. Total, fumar em público era um tabu enorme para as mulheres. Como vender cigarro para elas? Ele não vendeu outra coisa. Exato. Vendeu liberdade. Associou o ato de fumar à luta feminista pela igualdade. Contratou mulheres da alta sociedade para acenderem cigarros num desfile. Transformou aquilo num símbolo de desafio. É o que chamam de pseudo-acontecimento, né? Um evento criado dos nada só para gerar notícia e associar o produto a um valor que o público queria. Genial e um pouco assustador, né? E tem mais, né? O café da manhã com bacon e ovos. Sim, isso também. Não era comum nos Estados Unidos esse café reforçado, mas o Bernays usou o quê? Médicos. Conseguiu um aval médico através de uma pesquisa bem direcionada que ele mesmo encomendou Ah, entendi. para promover a ideia de que um café da manhã forte era saudável. E aí, claro, as vendas de bacon dispararam, ele criou a demanda. Ou seja, ele não vendia o produto em si, mas a ideia por trás. Ligava tudo a emoções, a desejos profundos. Isso mudou o jogo do consumo, né? Da necessidade pro desejo. Mudou completamente. Alimentou essa cultura de consumo que estava explodindo com a indústria. E não parou nos produtos, como você disse. De jeito nenhum. Ele levou essa engenharia para a política, trabalhou para presidentes, participou de ações internacionais bem complicadas. Tipo o golpe na Guatemala em 54. As análises mostram como ele ajudou a criar um clima favorável à derrubada de um governo eleito que aconta os interesses de uma grande empresa americana, cliente dele. Nossa, pesado. É. E tem um detalhe interessante que uma das fontes traz: o próprio Bernays ficou chocado quando descobriu que o Goebbels, lá na Alemanha nazista, usou o livro dele, O Cristalizando a Opinião Pública, como referência. Caramba, isso levanta muitas questões éticas, né? Sobre o poder e a responsabilidade dessa persuasão em massa. Sem dúvida. Onde está o limite? Uma das leituras até define isso de um jeito interessante. Fala que a diferença entre propaganda e educação é só uma questão de ponto de vista. Como assim? Diz assim: a defesa do que acreditamos é educação. A defesa do que não acreditamos é propaganda. O Bernays operava exatamente nessa fronteira, né? Argumentando que estava só educando ou facilitando a democracia. Entendi. Ele meio que justificava a manipulação como parte do jogo. Basicamente. Então, resumindo, o que esses materiais mostram é como Bernays realmente sistematizou o uso da psicologia, da comunicação, para fabricar o consentimento. Ele conectava produtos, ideias aos nossos desejos mais íntimos, muitas vezes sem a gente nem notar. Usando a mídia como um megafone gigante. Exatamente. De forma invisível, muitas vezes. E aí fica a pergunta para a gente pensar hoje, né? Nesse mundo que a gente vive, lotado de informação, de mensagem publicitária, de campanha política, tudo super bem pensado, Uhum. até que ponto
o que a gente pensa, o que a gente deseja, é genuinamente nosso? Ou será que é fruto de uma engenharia mais moderna, mas que bebeu direto nessas ideias pioneiras do Bernays? É uma reflexão importante, né, para a gente ficar atento a como as mensagens são construídas e o que elas querem despertar na gente, lá no fundo. Fica aí a provocação para todo mundo pensar a respeito.